Olá, meu nome é Flávia Garcia e hoje eu tenho uma receita fácil, gostosa e afetiva. Eu vou trazer para vocês a versão tsunami de um bolo de chocolate lá, mas põe lá da minha infância. É um bolo sensacional e ele ainda vai ficar melhor. Confira os ingredientes. Ele é todo de liquidificador. A gente começa pelos ovos. Eu gosto sempre de abrir primeiro, né? Quebrar o ovo separado, para não acontecer nenhuma surpresa. E se acontecer, a gente já está preparado. Começa com os ovos. Esse bolo, ele tá no meu caderno de receita de quando eu era bem pequena mesmo. Logo quando eu comecei a gostar, sabe? Então era uma prima minha que fazia, a Elaine. E aí na minha receita tá bolo da Elaine. O de vocês é assim? Não tem o nome da receita? Tem de quem que passou ou de onde você comeu? Eu acho que vocês podiam fazer, né? Um caderno de receita. Aí vocês colocam assim, caderno de receita fácil e gostoso. Margarina eu tô usando porque é sabor afetivo mesmo. Se você quiser melhorar, pode usar a manteiga. Achocolatado, que também você pode substituir por chocolate em pó ou 32, 50, 70, tá? Por cento. Aí aqui eu coloquei 6 colheres do achocolatado. Coco ralado, vai um pacotinho todo de 100 gramas. E 6 colheres de açúcar. Também fica a critério de vocês, ou cristal ou refinado. Esse bolo, eu vou fazer o tsunami, mas você pode fazer ele só o bolo, que ele já é delicioso. E ele tem uma vantagem que ele não vai nem leite e nem trigo. Então ele é um bolo sem lactose e sem glúten. Vou dar uma ajudinha aqui no liquidificador. E como ele já está batido, eu vou colocar já o fermento em pó, que é 1 colher de sopa. Na hora do fermento em pó, eu gosto de dar uma pulsada, para não ficar batendo muito. Isso ajuda bastante no resultado final do bolo. Que é só para misturar, tá? Não precisa a gente ficar batendo. Eu quero tirar essa tampa daqui, gente. Mas eu acho que não sai, tô com medo de me atrapalhar. Você pode colocar numa forminha quadradinha, tá? Retangular. Como eu vou fazer a versão tsunami dele, eu vou assar em 2 assadeiras menores. Essa assadeira já tá untada com margarina, com manteiga. Mas você pode usar também com desmoldante, aí fica a teu critério. Eu dividi a receita em 2 assadeiras. Aqui eu tô usando uma forma de 17 centímetros de diâmetro, que aí já dá o bolo todo que eu preciso, tá? Se você fizer para comer à toa, ou se não quiser montar o tsunami, pode fazer numa forma de buraco e fazer o vulcão. Aí vai da tua criatividade. Eu vou colocar os primeiros 5 minutinhos em 180, já vou aumentar. E depois eu vou voltar para o 160. Enquanto isso, eu vou já preparar a parte da cobertura, que eu vou fazer essa cobertura do tsunami com uma ganache bem fluida. Então lá tem a receita que eu já fiz do brigadeiro tradicional, brigadeiro de leite em pó e brigadeiro branco. Você pode usar uma dessas receitas ou não usar recheio, tá, gente? Porque como ele já vai tanta cobertura, não necessariamente precisa de um recheio. Aqui eu já tenho separado os ingredientes da cobertura. Confere aí o que nós vamos precisar.
Eu optei por uma cobertura de chocolate meio amargo. Então aqui eu já tenho ele, vou colocar para derreter, mas você pode fazer também com ao leite, tá? Como nós vamos fazer uma calda, não há necessidade de ficar de tempo em tempinho, tipo 30 segundos, depois 30. Eu já coloquei 1 minuto direto no micro, tá? Aqui eu tenho o creme de leite e a manteiga. Eu vou misturar os dois e também vou levar ao micro-ondas. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha no bolo. Saiu limpinho, o bolo já tá solto das laterais, prontinho para retirar do forno. Aqui, gente, dá a impressão que ele abaixou. Mas como vai muito ovo nesse bolo, acontece isso mesmo, tá? Ele vai dar uma baixadinha. E aqui é onde a gente vai aproveitar para colocar o recheio. Vou deixar ele descansando de uma maneira que o ar circule entre ele. Tudo que você tirar do forno, sempre coloca num descanso ou na grade do fogão, para que não umedeça embaixo, tá? O calor daqui não entra em contato com o bolo e traga umidade para o bolo. Melhor assim, tá bom? Vou tirar do micro. O chocolate, já vou colocar o creme de leite com a manteiga. Ó, aqui ele já derreteu. Só com o calor mesmo do que ele já estava e a gente mexendo, ele já foi dissolvendo. Se houver necessidade, a gente volta mais um pouquinho. Aqui eu tenho, olha, o creme de leite com a manteiga e a gente vai adicionar aqui. O creme de leite também pode ficar a seu critério. Você pode usar ou de caixinha, ou de lata, ou fresco, tá? Aqui, olha, eu vou pegar esse mexedor, que ele vai tornar a minha vida um pouquinho mais fácil aqui. E a gente vai só bater ele aqui um pouquinho. Olha o brilho disso, gente, é muito bonito. E vou acrescentar aqui a glucose, que vai dar ainda mais brilho para essa nossa cobertura. Então aqui eu já tenho a calda pronta, que vai descansar. Enquanto isso já esfriou aqui um pouquinho, eu vou desenformar o bolo para acelerar aqui, que a gente tá doido para comer. Eu vou virar para ele esfriar rapidinho. Essa bordinha aqui eu já posso até tirar. Eu tô tirando porque eu vou pôr um em cima do outro. Mas se você for fazer, por exemplo, um para você comer e outro para você presentear, você deixa os dois. E também você pode fazer os dois e guardar um, né? Congelar. Então aqui a gente já vai deixar esfriando e vamos para o recheio. Aqui então eu já tenho o bolo frio. O recheio, vocês dão uma olhada lá como eu disse. Esse daqui é o brigadeiro, que eu optei por ele, mas tem as outras opções. Eu vou pegar um pouquinho do creme de leite que sobrou da receita da ganache. Vou colocar aqui umas duas, um pouquinho mais de creme de leite. Vou aquecer um pouquinho para deixar ele um pouco mais cremoso para o recheio, tá? Eu vou aquecer bem pouquinho, porque a minha intenção não é que ele fique quente, que ele só fique mais cremoso e facilita o meu trabalho na hora de aplicar. Então aqui é só misturar e vou colocar aqui no fundo do prato para colar o bolo. Isso vai me ajudar a conter o bolo na hora da gente puxar o acetato. Nivelar o bolo para a gente colocar o outro por cima, tá? Esse bolo, gente, ele parece até meio um pudim, assim, sabe? Ele é muito saboroso e ele fica úmido. Então não tem necessidade da gente molhar a massa. Então eu vou colocar aqui. Aqui eu não tirei a bordinha, o recheio. Então aqui é só o brigadeiro. Para deixar ainda mais saboroso, eu vou colocar um pouquinho também de creme de avelã, para que a hora que a gente parte tenha essa surpresa. Vou com o bolo a parte que eu parti aqui e vou acertar o bolo, que eu não me preocupo muito se ele vai estar retinho ou não,
porque depois ele assenta. Se você quiser, pode estar nivelando ele, mas eu acredito que esteja certinho, um pouquinho para cá. Se você preferir, com essa massinha que a gente tirou daqui, a gente calça ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tá? Então aqui eu já tenho o bolo certinho. Aqui eu tenho uma folha de acetato que eu vou envolver do lado contrário do que ela vem enrolada, para facilitar na hora de puxar. Eu meço aqui. Vou deixar um espaço maiorzinho do diâmetro do bolo, para também ficar seguro. Vou apertar de forma que não fique tão apertado, mas que também não fique largo, porque se ficar muito apertado na hora de eu tirar, fica difícil, e se ficar muito largo, a calda começa a escorrer antes da gente fazer. Tirar o acetato, e não é a intenção, né? Coloco primeiro no final, para já me garantir onde eu quero, e do lado eu preencho, para que na hora de puxar, ele saia todo por igual. Então aqui, a calda em temperatura ambiente, tá? Porque senão não vai escorrer no bolo. E a gente vai despejar ela toda aqui. Por cima, para a hora que fazer, né, que a gente tirar, fazer aquele efeito para ver mesmo o tsunami, eu vou polvilhar um pouquinho de leite em pó. Você pode também optar pelo chocolate, tá? Se você for fazer esse bolo igual a gente para consumir imediatamente, você já pode fazer e tirar e consumir. Se você for fazer para presentear, se você for fazer para vender, você manda a calda separada, porque a hora que a pessoa for servir, ela tem opção, né, de estar ou aquecendo um pouquinho ou colocando na hora de servir para transporte, tudo fica mais seguro. Às vezes, se você optar por um recheio que precisa de geladeira, então é sempre melhor, se você for presentear ou vender, mandar a calda separada. Ah, eu vou colocar coco também. Já que o bolo vai coco, eu estava me esquecendo. Ó, vou colocar um pouquinho de coco ralado. E eu acho que eu tenho uma bolachinha Oreo que eu vou colocar aqui para dar também bem o contraste, tá bom? Do Oreo. É a bolachinha mesmo, tá? Que tá triturada. Aqui, a fita. Ai, tem barulho de tambor ou alguma coisa para me acalmar? Aquelas... Olha que delícia isso. Tinha que ter um prato giratório aqui. Aí ele vai, conforme ele vai se acomodando, ele vai caindo, tá? Aí a gente vai dando uma sacudida para ele ir logo. Mas o gostoso, olha, é ficar vendo daí também. Eu quero ver tudo que vocês estão vendo. O legal do leite em pó e do coco é que dá esse contraste com o chocolate, vai fazendo esse craquelado, a gente consegue perceber aonde tem mais acúmulo de calda e onde já tá bom. Então o gostoso para comer é onde tem mais leite em pó, que é sinal que tá lotado de calda. Gente, a melhor hora. Já deu tudo certo. Agora a gente vai partir. Até aqui foi fácil. Quero ver agora se tá gostoso. Ofereço a vocês. Olha aqui o brigadeiro. Junto com aquele creme de avelã, aqui a ganache e o bolo úmido. Vocês conseguem perceber aqui o quanto o bolo é úmido? Deixa eu ver se tá gostoso primeiro. Ai, gente, olha, que tá muito gostoso. Se eu fosse vocês, eu faria essa receita agora. Então, mais uma vez, agradeço vocês estarem aqui comigo. Se inscrevam no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. E muito obrigada. Até a próxima receita. Eu fico por aqui.